Olá, sou Roberta Possamay, pesquisadora do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, o FGV Agro. Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe Serigati, eu também sou pesquisador do FGV Agro, o Centro de Estudos de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, e também sou o coordenador do mestrado profissional em agronegócio. E hoje nós vamos conversar a respeito do que aconteceu com a agroindústria no mês de outubro. Se a gente puder puxar um pouco aí na memória de vocês, a gente vai lembrar, olha só, que a agroindústria, ao longo do ano de 2020, notadamente, depois ali dos meses mais agudos da pandemia para o setor, que foram os meses de março e o mês de abril, claramente a partir do mês de maio, a agroindústria entrou numa trajetória de recuperação. Aliás, essa recuperação se mostrou bem forte justamente no último mês com a informação disponível, que é o mês de setembro. E agora, com essa informação atualizada, com os números referentes a outubro, o que será que aconteceu com a agroindústria? Será que essa trajetória de recuperação se manteve? Será que ela ampliou o seu fôlego? Ou será que esse fôlego ficou um pouco menor? Vamos ver esses números? Vamos. Roberta, o que aconteceu com a agroindústria no mês de outubro? Vamos ver os números. Então, aqui estão os números do mês de outubro. Então, na comparação interanual, que relaciona o mês atual, que é outubro de 2020, com o mesmo mês do ano passado, a agroindústria cresceu 0,8%. Essa foi a quarta expansão consecutiva para o setor, o que é uma boa notícia. Contudo, esse crescimento não foi tão robusto como a gente viu nos meses anteriores, principalmente em setembro. A agroindústria no mês de outubro, ela foi puxada pela expansão de produtos alimentícios e bebidas, que cresceu 2,6%. Em contrapartida, produtos não alimentícios puxou para baixo a agroindústria, já que ele apresentou quedas de 1,3%. Os produtos não alimentícios, a gente tinha visto um crescimento pela primeira vez para essa base de comparação no mês passado, e agora foi uma queda. Produtos alimentícios e bebidas, o crescimento foi de 2,6%. É uma boa notícia, mas não vem no ritmo que vinha anteriormente. E esse crescimento foi puxado tanto por produtos alimentícios como por bebidas, mas notadamente bebidas, o que é diferente do que a gente tinha visto anteriormente, que sempre era produtos alimentícios puxando mais. Antes da gente detalhar historicamente o que é que aconteceu, vamos fazer o seguinte, vamos abrir cada um desses dois grandes segmentos, produtos alimentícios e bebidas, e depois a gente abre produtos não alimentícios. Vamos lá. Dentro de cada setor, quem puxou esse crescimento no mês de outubro e quem acabou segurando a atividade da agroindústria nesse mês? Vamos dar uma olhada? Então, primeiro com produtos alimentícios e bebidas. Nessa parte aqui, nessa desagregação, o que você destacaria? Então, a gente vê que produtos alimentícios e bebidas cresceram, como eu disse anteriormente. Só que produtos alimentícios cresceu menos do que vinha nos meses anteriores, cresceu 1%. Esse aumento de 1% foi puxado exclusivamente por alimentos de origem vegetal, que cresceu 3,7%, uma vez que alimentos de origem animal contraíram. Apesar da expressão de quase 4% de alimentos de origem vegetal, ela é bem menor do que vinha anteriormente, que vinha acima de 2 dígitos, estava vindo. Então, houve uma desaceleração no crescimento de alimentos de origem vegetal, apesar de ainda ser positivo e um número bom. Em bebidas, foi um dos melhores meses de outubro da série histórica. Acho que foi o segundo mês melhor, foi o primeiro mês desde 2009. É o melhor mês desde 2009. E esse crescimento foi disseminado, tanto em alcoólicas como não alcoólicas, né? Isso pode representar a volta das pessoas para restaurantes, para eventos, mesmo com alguma limitação, ou seja, o aumento da circulação de pessoas no país.
Então, é esse o cenário para produtos alimentícios e bebidas. O destaque aí é a é o crescimento, óbvio, né? Porque um bom indicador, mas a desaceleração de alimentos de origem vegetal é algo que chama atenção. Certamente a gente ainda vai detalhar esse número, que Uhum, como você muito bem colocou, chama atenção. Ah, uhum. mas foi crescimento? Sem dúvida alguma. Estávamos vendo esse número, esse segmento crescendo numa intensidade maior. Mas antes da gente olhar para o retrovisor de uma forma mais longa, vamos fazer o seguinte: vamos detalhar produtos não alimentícios? Vamos lá. Em produtos não alimentícios, o que você destacaria aqui, Rô? Então, a gente destaca produtos florestais com aumento de 4,8%. No momento como este, é um aumento muito expressivo. Contudo, esse aumento não foi suficiente para superar as contrações observadas, né, de insumos, de produtos têxteis, de biocombustíveis. Porém, outro detalhe que a gente destaca são os produtos têxteis, que apesar de queda, ela é uma queda muito baixa em relação ao que a gente já viu. A gente já viu quase mais de 60% na comparação interanual. Então, uma queda de 0,9 é algo positivo para o setor, ainda mais considerando que ele foi um dos setores mais prejudicados pela crise. Vamos demonstrar isso numericamente para o público? Então, depois a gente volta, nenhum problema. Vamos lá para produtos têxteis que você colocou. Uhum. Eu acho que fica bem didático, porque aqui tem um ponto que é fundamental, né? Não só para esses números, mas para qualquer situação. Puxa vida, na hora que você vê algo que saia um pouco ali da trajetória que você estava observando anteriormente, mas não tem nenhum evento muito claro, ou de repente vem uma taxa de crescimento ou uma taxa de contração muito expressiva, talvez valha a pena olhar se o problema não está na base. Uhum. Mas para a indústria têxtil, o problema não é de base. Claramente é um processo de recuperação e, apesar de ser um número negativo, se a gente for olhar para o retrovisor numa visão um pouco mais longa, puxa vida, fica claro o processo de retomada da indústria têxtil. Aliás, na indústria têxtil, vale a pena destacar que está tendo alguns obstáculos nesse processo de retomada. Entre eles, por exemplo, a dificuldade de encontrar matérias-primas, alguns insumos de produção, e mais do que isso, naturalmente está encontrando essa dificuldade, vai ter uma consequência direta disso, que é as matérias-primas, alguns desses insumos de produção tem no momento aqui, isso aqui se refere então a outubro, estão operando com preços em patamares muito elevados. Uhum. Ou seja, já estava caro e apesar, mesmo estando caro, o pessoal está com dificuldade de encontrar essas matérias-primas. Então aqui a gente não tem problema de base. Você tinha comentado com a gente anteriormente, olha, toma cuidado, tem alguns segmentos aqui que a gente olha, estava crescendo bem, como assim do nada passa a ter um crescimento mais modesto. Entre eles, justamente, alimentos, produtos alimentícios. Exato. O que você destacaria aqui, Rô? Então, como eu disse, ele vinha crescendo 11%, 9%, 5% e agora cresceu só 1%. Mas quando a gente olha lá para outubro de 19, a gente vê que a base de comparação é muito larga, porque foi um mês muito bom, ele cresceu mais de 13%. Então, quando a gente põe um aumento de 1%, a gente fala, nossa, não é legal, mas é em cima de uma base já larga. Então, tem que relativizar. E o que tem, justifica esse crescimento mais robusto em outubro de 2019? O que gerou essa base mais larga ano passado? Então, teve vários setores e subsetores que cresceram bem em outubro de 2019, mas eu destacaria os alimentos de origem vegetal, que foram impactados principalmente por conservas e sucos e refino de açúcar, que cresceram, conservas foram mais de 60% e refino de açúcar em torno de 25%. Então, é uma base muito alta.
E agora o crescimento você faz em relação mesmo mês do ano anterior, né? Então tem que considerar essa base mais larga. E aqui a gente vê, ó, alimentos de origem vegetal em outubro, 24, em outubro de 2019, 24%. Então é um crescimento em cima de um mês muito bom. Você mencionou a parte de açúcar, né? Isso. Puxa vida, certamente isso também ajudará a explicar. O pessoal vai lembrar, vamos a puxar na memória, a gente tem com todos os números E, aqui, a gente pode navegar pelos slides. Que quando a gente olha essa leve contração em produtos não alimentícios, chama a atenção a forte contração em biocombustíveis. Será que biocombustíveis também teve uma base mais larga em outubro de 2019, assim como teve, vamos dizer assim, o seu coproduto, o refino de açúcares? sim. Então, vamos caminhar para esse número, porque tem aqui o fenômeno que a gente via, né, produtos não alimentícios se recuperando. Nós estávamos animados, inclusive, com o número que saiu em setembro, aí veio o número de outubro e jogou um pouco de banho de água fria nas nossas expectativas. Mas talvez não seja uma interrupção do processo de recuperação, seja apenas um problema de base mais larga. Vamos dar uma olhada então em biocombustíveis? Aqui nós temos biocombustíveis. O que você destacaria neste gráfico? É a mesma ideia vista anteriormente em alimentos, né? Em outubro de 2019, o crescimento foi de mais de 37%. Então, quando a gente olha para outubro de 2020, a gente faz a comparação em relação a esse mês, que foi um ponto fora da curva positivamente, né? Que foi o outubro de 2019. Então, apesar de ser queda, a gente tem que levar em consideração que não foi uma queda tão expressiva assim, perto do que foi o aumento de 2019. Então, aqui possivelmente é uma questão de base. Maravilha! Juntando esses resultados aqui, então a gente esperava um outubro mais robusto, outubro não veio tão robusto assim. Uma possível explicação, certamente ela é válida, essa base mais larga. Não sabemos ainda se explica todo esse crescimento um pouco menor. Como é que ficou o acumulado do ano? A agroindústria, então, deu mais um passo a caminho de colocar a cabeça para fora d'água, a caminho de operar em campo positivo? Vamos olhar, então, os números da variação acumulada no ano? Como está o 2020 da agroindústria até o mês de outubro? Ainda é negativo, mas é menos negativo do que a gente viu no mês passado, então é uma queda de 2,1%, e essa queda é puxada pelos produtos não alimentícios, que ainda acumulam uma queda expressiva de 8,5%. E aqui, na verdade, o único dos grandes setores, quem está puxando para cima é produtos alimentícios, que está crescendo 5,2%. Uma vez que bebidas contrai 2%, então produtos alimentícios e bebidas conjuntamente está expandindo 3,8%. Então, cai menos do que o mês passado, e essa queda é por conta de produtos não alimentícios e bebidas. Puxa vida! Se a gente puder combinar esses números aqui com o que a gente tem visto no restante da economia brasileira, então, entre a divulgação dos números de setembro e esses números aqui, saíram os números do PIB do terceiro trimestre. E a economia brasileira, no terceiro trimestre, cresceu 7,7%. É verdade que a base é estreita, porque o segundo trimestre foi o trimestre mais agudo da pandemia aqui no Brasil. Foi justamente no segundo trimestre que nós tivemos a restrição de circulação de pessoas de maneira mais intensa, mas uma análise que a gente viu com frequência é que, olha, o crescimento do terceiro TRI foi robusto, parte disso se explica pela base mais estreita, mas parte também se explica pelos estímulos que o governo acabou colocando na economia brasileira para tentar atenuar os efeitos adversos da pandemia. Porém, isso talvez não vá se manter na mesma intensidade agora, quando nós estamos conversando aqui no quarto trimestre. E para a agroindústria, Rô? Agroindústria, será que ela vai desacelerar? Ou de outra forma,
Será que a agroindústria conseguirá terminar o ano de 2020 em campo positivo? O quanto que a agroindústria tem que crescer nos próximos 2 meses, ou seja, em novembro e em dezembro, para que ela consiga finalmente encerrar o ano em campo positivo? Ou é melhor já irmos descartando essa hipótese? Olha, é difícil. Como a gente viu, a agroindústria acumula uma queda de 2,1%. Então, para ela terminar o ano igual a 2019, ou seja, um crescimento de 0%, ela teria que crescer 11,2%. Então, esse crescimento tem que vir em parte dos produtos não alimentícios e em parte de produtos alimentícios. Só que produtos não alimentícios acumulam uma queda de 8,5%. Então, para ele zerar, ou seja, crescer 0%, ficar igual ao ano passado, ele tem que crescer 48% no último bimestre, ou em relação ao mesmo bimestre de 2019. Ou seja, é algo quase impossível, né? Então, o crescimento não vai vir de produtos não alimentícios, e sim de produtos alimentícios que já acumulam uma expansão de quanto que é de produtos alimentícios? A próxima? O acumulado no ano? Ela já acumula uma expansão de 3,8. Então, tem que vir por esse lado, né? Então, a gente fez um exercício, assim, considerando quanto que o produtos alimentícios e bebidas teria que crescer, considerando que produtos não alimentícios tivessem o mesmo crescimento verificado no último bimestre, no quinto bimestre, ou seja, setembro ou outubro. Então, considerando que produtos não alimentícios irá crescer 0,7% no último bimestre em relação ao mesmo bimestre de 2019, produtos alimentícios deverá crescer 21%. Não é impossível, mas nunca foi visto, né? Então, a dificuldade está aí. Então, provavelmente, a agroindústria não deve terminar o ano em campo positivo, ou zerado, né? Em relação, 0% em relação a 2019. Para isso acontecer, tem que acontecer alguma coisa muito extraordinária nos próximos 2 meses. E claramente a gente não pode assumir isso como um cenário base, né? Em outras palavras, apesar de todo o esforço realizado ao longo do ano 2020, com especial destaque a partir do mês de maio, talvez todo esse esforço, embora tenha sido grande, não tenha sido suficiente para compensar as enormes perdas acumuladas naqueles 2 meses mais complicados da pandemia, os meses de março e de abril. De qualquer forma, se crescer 21% nos 2 últimos meses, né, no último bimestre, aí a agroindústria consegue encerrar 2020 no mesmo ponto que ela estava quando iniciou o ano. Pouco provável, seja porque é uma taxa de crescimento muito forte, seja porque provavelmente a economia brasileira não vai conseguir repetir no quarto trimestre o mesmo desempenho que ela registrou no terceiro trimestre, seja porque também vale destacar, do lado da oferta, a agroindústria está encontrando problemas para adquirir algumas matérias-primas, alguns insumos de produção. Além disso, do lado da demanda, nós temos visto uma inflação de alimentos. Ou seja, alguns desses produtos estão mais caros para o consumidor final. É difícil imaginar que o consumidor final vá consumir muito mais, principalmente diante num quadro de uma conjuntura em que esses produtos estão mais caros. Em outras palavras, apesar do longo esforço, talvez a agroindústria não conseguirá encerrar o ano eliminando as suas perdas. De qualquer forma, puxa vida, 2021 está aí para ser construído e mês que vem, o que nós vamos fazer? Certamente vamos apresentar as nossas projeções para 2021. E aí, dado o número de novembro para a agroindústria, o que podemos aguardar para 2021? Vamos fazer essa conversa? Com certeza, nós vamos fazer isso no mês que vem. A todos, então, agradeço muito a atenção, um grande abraço
Cuidado que essa é a nossa última conversa esse ano. Desejo a todos, naturalmente, um ótimo ano novo, muita saúde, que foi algo que nos preocupou agora em 2020. E anotem aí, certamente 2021 vai ser um ano bom. Está nas nossas mãos construir um 2021 melhor. Obrigada, agradeço e faço os mesmos votos que o Felipe, que o ano de 2021 seja muito melhor que 2020. Até lá. Maravilha. Grande abraço a todos e ótimo ano.